Vou falar aqui a respeito de geografia e história para vocês. Atenção, fiquem atentos a essas dicas. Professor Hudson Dedé já está aqui, já estou convidando aqui o professor Hudson para participar com a gente. Professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Joel, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo de novo. De novo, 3 vezes. 3 vezes? Trabalhar aqui. Muito bem. Professor Hudson, vamos trazer tranquilidade aí para os nossos estudantes que vão fazer prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, na parte de geografia. Certo. A gente tem aí, né, alguns parâmetros, nesse caso aí, né, que são prerrogativas, né, que caem, né, direto no Enem. Na geografia a gente vai ter, por exemplo, né, um tema muito importante, que é a cartografia. As primeiras, inclusive, né, nós temos aí algumas dicas, e a cartografia é um dos temas principais. É pragmático ter uma questão de cartografia sempre, né, projeções cartográficas. Tá, cartografia o que seria? Mapas? Mapas. Cartografia seria as projeções cartográficas, seria a mudança do perfil do mapa, do globo, né, e também algumas questões ligadas às coordenadas. Tá bom? Mas aí, nessas questões de cartografia, não entra nada de biodiversidade e meio ambiente. Não, aí nesse caso a biodiversidade já é um dos grandes parâmetros, né, da geografia física, junto com a geografia humana, porque a gente trabalha biodiversidade junto também com o meio ambiente, principalmente cúpulas ambientais, né? Todos os anos as cúpulas aparecem, a preocupação ambiental aparece e também os problemas ambientais. Se a gente for perceber, os problemas ambientais eles vão acompanhando o ritmo de crescimento das cidades. Muito bem. Bom, em cartografia, qual é a questão que mais preocupa os professores, que mais devem receber a atenção dos alunos? É a mudança da escala. Se a gente for perceber, é uma mistura de geografia com matemática. Então, a escala e a transformação da escala em quilômetros, centímetros, isso tudo preocupa o estudante. Né? Aquela mudança de quilômetro para centímetro. Quilômetro para centímetro. São partes da matemática que estão incluídas na cartografia. Quando você falou a respeito de biodiversidade e meio ambiente, você falou a respeito de cúpulas e os problemas ambientais. A agenda dessas cúpulas mais recentes merecem atenção do estudante? Merece. Desde a Agenda 21, né, que a gente vai ter aí, desde a ECO 92, e a gente tem a preocupação dos países desenvolvidos em tentar reparar os danos ambientais. Essa reparação, inclusive, né, o nome que mais aparece no direito ambiental é reparação, e aí a mitigação também, que é o nome que aparece bastante, é um dos principais parâmetros, né, dessa questão das cúpulas ambientais. É a tentativa, né, desses países desenvolvidos de tentar sanar esses problemas ambientais que eles mesmos provocaram. Tá, então reparar seria tentar consertar. Diminuir esses danos. E mitigação seria também. Diminuição. Isso. Né? Então são os dois termos que podem aparecer. Podem aparecer. Muito bem. Mudanças climáticas, chuvas secas e desastres naturais. Quando se fala desse assunto em geografia, se fala mais de Brasil, de planeta, de globo, como é que... Isso, é um contexto geral, mesmo porque o aquecimento global, que agora já é ebulição global, né? Já houve uma mudança do termo. Mudou o termo? Mudou o termo. A própria ONU já mudou o termo. Não é mais aquecimento global, é ebulição global. Ou seja, está mais grave. Está mais grave, né? É um processo de uma outra fase. Então, a gente percebe que nesse aspecto é mundial, é global. Porém, há alguns aspectos ligados a mudanças climáticas no Brasil. Eu creio que você vem percebendo que há uma onda de calor ao norte e nordeste, né? Sim. Uma seca muito grande, houve uma diminuição bastante significativa dos rios do norte, mas também, ao mesmo passo, ciclones extratropicais ao sul. Né, uma grande quantidade de chuvas e inundações nessas regiões. Isso significa dizer que o clima está muito louco, né? Ele está muito louco. Então o Brasil, por ser um país de tamanho continental, ele é bastante atingido, devido também a uma grande quantidade de massas de ar e climas diferentes no Brasil. Então a gente vai ter, né, digamos que de certa maneira, né, uma quantidade de eventos, né, mais significativos no nosso país. Os episódios do norte, a seca na região amazônica, deve cair já nessa prova? Nessa prova, os eventos a gente viu mais do meio do ano para cá, né? Quando a gente trabalha com atualidades, que é bastante evidente na prova, a gente percebe que a prova já está sendo elaborada. Então pode ser que em outros eventos, pode ser que ela caia, mas não significa dizer que outros problemas ambientais não caiam, como movimentos de massa. Todos os anos a gente vê, por exemplo, o sul e o sudeste do Brasil com problemas de desmoronamento. Não é? As regiões da Serra do Mar, da Mantiqueira, essas regiões de mares de morro, aonde as casas estão em lugares inapropriados, né? São locais aonde praticamente a gente considera dentro da geografia como favelização, porque todo mundo acha que favela só é em cima de morro, né? Não, favela é todo lugar que não é bom para moradia, né? Inapropriado. Então, são casas subanormais. Então, nesse aspecto, há problemas de movimentos de massa. A palavra que aparece no Enem é movimento de massa. Questões socioeconômicas que levam a essa favelização também devem preocupar? Também, porque a desigualdade social faz as pessoas buscarem lugares que praticamente elas, né, é o único lugar que ela tem acesso a morar. Pode cair na prova. Pode cair.
Hidrografia, vegetação, solos e relevo. Você falou do movimento de massa. Agora, a questão da hidrografia, vegetação, solos e relevo, aquela parte mais de decorar as regiões do Brasil. Essa parte física, ela é importante. Sempre cai uma ou duas. Ou ele escolhe uma vegetação, ou ele escolhe uma hidrografia. Agora, a gente também não pode deixar de interagir com esses elementos, né? A gente sabe que tudo que se depende da vegetação, a gente tem que também interagir com o clima. Eu costumo brincar com meus alunos, você não vai encontrar um pé de manga no Japão, você não vai encontrar um pé de manga na Antártica, isso depende do clima. Então há uma interação que um depende do outro. Fatores climáticos, elementos climáticos, há uma mudança muito radical, principalmente por conta das mudanças climáticas. O solo é muito importante, solos e a sua acidez, a mudança dos mesmos, o relevo, a geologia, a geomorfologia dos mesmos, o que leva aos movimentos de massa. Muito legal. Vamos lá, mais informações de geografia. Abalos sísmicos, desastres. Os abalos sísmicos no Brasil não tão frequentes. Não tão frequentes. A gente conhece popularmente por terremotos, né? Uhum. Os abalos sísmicos a gente percebe basicamente na borda das placas tectônicas. O Brasil, ele está no meio de uma placa. Houve vibrações, você lembra de 2019, né? Mas foi uma falha. Mas a gente tem que interpretar esses abalos sísmicos como questões socioeconômicas e também questões sociais. Porque, na verdade, os abalos sísmicos, quando atingem países mais pobres, eles vêm como eventos mais fortes. Então, se a gente levar em consideração, houve abalo sísmico na Turquia e na Síria com mais de 50 mil mortos. Né? Tivemos no Equador agora, né? No Chile sempre tem, no Haiti, se a gente comparar o Haiti com o Japão é bem mais preparado para o terremoto do que o Haiti. O Haiti hoje é o país mais pobre da América. Então, quando atinge um problema assim de abalo sísmico, praticamente, né, o país já está destruído. Os impactos são muito maiores. Urbanização e industrialização. Como é que a industrialização brasileira, ou até esse processo de desindustrialização que o Brasil implementou, pode ser um elemento a preocupar o estudante na prova? É a casadinha, urbanização e industrialização. Eu sempre coloco junto, porque um leva ao outro. Né? Se a gente for levar em consideração, a nossa urbanização é da década de 60. Mas é uma urbanização por quê? Porque é uma atração. Há um êxodo rural, há uma revolução verde, porque se a gente for pegar na história do Brasil, a nossa agricultura se expande na década de 60 com os estudos da Embrapa, e a gente vai pegar aí a industrialização sendo um dos carros-chefes, chegando na cidade como atração. Repulsão, atração. Repulsão, o êxodo rural, a máquina expulsão do homem, a gente chama de desemprego estrutural, e aí ele vai para a cidade atraído pela industrialização. Censo, IBGE, a população, aliás, muitas discussões em torno dos números do IBGE, principalmente alguns municípios reclamando da queda populacional em algumas cidades. Fundo de participação. Fundo de participação, gerou algumas queixas. O que se pode esperar dessas questões do censo? Vocês viram aí que o censo é importante, tivemos aqui até, né, a informação dos galináceos, né, da parte econômica do Piauí. Inclusive o Piauí é um dos grandes criadores de caprinos, né? Todo quintal de casa, basicamente, aí no interior tem uma cabra ou bode, né? Mas nesse caso do censo do IBGE, é importante a gente levar em consideração que são 12 anos. Passou os 10 anos e aí já teve a pandemia, que não foi feito o censo do IBGE, e essas informações de 2022 e 2023. Os dados do IBGE são os dados oficiais, gente, então são eles que vão para a prova. Então, nesse aspecto, o censo do IBGE, ele vai estar sim presente, por quê? Porque são esses novos dados. Lembrando que o Brasil estava com expectativa de 213 milhões, mas chegou apenas a 203 milhões. A tendência é que a gente diminua a quantidade de filhos, planejamento familiar, participação da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai ter um envelhecimento populacional também. Então, há uma mudança estrutural da pirâmide etária brasileira. Muito bom. Fontes de energia, o que pode se esperar? Fonte de energia, aí a gente tem as mudanças, né, das tradicionais fontes de energia. A gente vai ter, por exemplo, aí, né, a tentativa de mudança, né, radical dos carros. Até 2050 eles querem a eletrificação dos carros, pelo menos as cúpulas colocam isso, né? A COP27 colocou que até 2050 a gente precisa modificar esses parâmetros. A gente tem aí, né, a tentativa também de mudança, né, em relação ao carvão, ao petróleo, ao gás e, é claro, né, as energias renováveis, né? Lembrando das energias ligadas à energia solar, à biomassa e ao hidrogênio verde, tá, gente? Hidrogênio verde é a mais nova fonte de energia, tá bom? Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Espero que os alunos possam ter percebido um pouco de como é que pode ser essa prova do final de semana. Obrigado. Um abraço aos alunos, valeu. E eu estou aqui recebendo o professor Lineker. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Tudo bem. Ele é professor de História e vai dar dicas importantes agora para os candidatos que vão fazer a prova, claro,
E, claro, terão que responder a prova de história. Qual a expectativa para essa prova, professor? Então, expectativa boa, os alunos do Colégio Mato Savina se prepararam bem, estão prontos para fazer a prova domingo, descansar bem esse sábado, se preparar logicamente para fazer uma boa prova no domingo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então vamos para algumas dicas para refrescar a sua memória na tela aqui para a gente. Vamos falar sobre Brasil Colônia. O que é que pode cair de Brasil Colônia para os estudantes que vão fazer o Enem no domingo? Bem, Brasil Colônia costuma cair um pouco sobre a questão da religiosidade, né? Sobre um Brasil que tinha um sistema de padroado, onde a Igreja Católica fazia parte do governo, e a gente nunca pode descartar também revoltas coloniais, né? Revoltas costumam cair na prova do Enem, mas são muitas, né, que a gente poderia enumerar. Então, a gente pode trabalhar aqui também a questão da colonização e os reflexos dessa colonização para a história do Brasil, para questões sociais. Tá, tudo dentro desse período do Brasil Colônia. Isso. As revoltas regenciais seriam essas revoltas que se chamam de revoltas coloniais? As revoltas regenciais já vêm de um outro período, já após a independência do Brasil, né? O Brasil se torna independente em 1822 e em 1831, Dom Pedro I retorna a Portugal. E aí o Brasil vai ter uma experiência regencial que vai durar 9 anos, mas que tem, nesses 9 anos, 6 revoltas. Então, são muitas revoltas acontecendo ao mesmo momento, o que mostra uma insatisfação popular. E essa insatisfação, ela acontece em lugares distintos do Brasil, desde a cabanagem no Pará até a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Então, são revoltas de contextos diferentes, mas que têm algo em comum, que é o anseio por uma mudança política e social também. Mas já são muitos republicanos? Não, ainda não nesse sentido, tá? Mas logo em seguida, com o segundo reinado, esse movimento republicano vai crescer. E aí a gente vai ter, por exemplo, a questão da revolta Revolução Praieira, em Pernambuco, 1848, que já traz esses ideais, que aí vem no contexto de 1848, já no momento em que esse ideal republicano se fortalece no Brasil imperial. Naquele momento, a gente pode destacar também, o segundo reinado é um período que dura 49 anos de governo, então tem muitos aspectos que podem ser analisados também desse período. Muito bom. Era Vargas, importância da Era Vargas e o que é que pode preocupar os estudantes ou quer chamar a atenção dos alunos na prova? Olha, Getúlio foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo, né? São 18 anos ao todo, então é um assunto que costuma cair. Ano passado nós tivemos questões sobre a Era Vargas e aí a gente pode dividir o Getúlio em fases, porque o Getúlio ele entra com um golpe em 1930 e aí você vai ter até 1934 um governo provisório. Em 34 nós temos uma Constituição e aí é importante focar nessa questão da Constituição porque a Constituição de 34 ela traz novidades, tá? Como, por exemplo, o voto feminino, as leis trabalhistas, que são pontos que podem ser discutidos. CLT nossa atual vem daí. Isso. A CLT, que foi oficializada em 1943, também é algo que pode ser trabalhado, inclusive dá até para conversar isso com outros assuntos, questão de lutas dos trabalhadores em outros contextos. Como eu até comentei, ainda pouco com o Dedé ali fora, a questão da uberização, por exemplo, já é um processo de uma mudança em relação de trabalho que já pode vir conversando já desde aquele momento onde esses direitos trabalhistas se tornam presentes na Constituição de 34. E aí a gente vai ter um novo momento do Getúlio, em 1937, que é o Estado Novo, que dura até 45. Ele sai em 45, mas retorna em 51 de forma democrática. E aí nós vamos ter uma experiência democrática de Getúlio que chega até o fim em 54 com a sua morte. Então são 18 anos, tem muita coisa a se falar de Getúlio Vargas. Você está chamando de Era Vargas a era democrática e a ditatorial? Os 18 anos como um todo. Muito bem. Ditadura civil-militar, esse é a revolução ou o golpe de 64? Golpe de 64. Então, assim, é um assunto que não foi cobrado nos últimos 4 anos, então é uma aposta que a gente tem que possa voltar a ser falado. E aí tem vários cenários também que a gente pode trabalhar esse assunto. Tem a questão política, né, que a gente pode trabalhar, da democracia, e é um tópico que pode ser cobrado,
como o Brasil volta a ser uma democracia a partir de 85, mas também a gente pode falar da questão econômica, da questão do milagre econômico que acontece nesse período, dos reflexos que isso trouxe para o Brasil, os anos de crise que irão acontecer logo em seguida, tá? Nos governos seguintes de Sarney e Collor. Então, tem muito a se falar a questão da censura e um ponto importante também, que é que a ditadura usou o futebol como uma propaganda desse período político do Brasil. Isso com as Copas de... Copa de 70, principalmente. 62 e 70, principalmente. Copa de 70, isso. Copa de 70, o Tri de 70, que a ditadura usa muito como propaganda. Né? As ditaduras, por exemplo, a da Argentina, que também utilizou desse artifício, podem ser cobradas, eventualmente, numa prova de história? Também a gente pode também falar um pouco, não só da ditadura argentina, também da ditadura chilena, que também são duas ditaduras que também vão utilizar o futebol como uma forma de propaganda, assim como foi a Copa 70 para o Brasil, foi a Copa de 78 para a Argentina. E no caso da Argentina, um tópico que também pode ser cobrado são os protestos que aconteceram, principalmente as chamadas Mães da Praça de Maio, que foi um protesto que foi muito importante para que a imprensa mundial passasse a olhar para a Argentina e exigir a volta da democracia no país. Povos indígenas. Bem, essa é uma aposta muito forte nossa, porque é um tema que ele pode ser debatido tanto na prova de humanas, mas ele também pode ser algo utilizado como repertório cultural para redação. É algo que está muito em debate hoje, principalmente a questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Esse marco temporal é uma tese que vai defender a ideia de que os povos indígenas precisam comprovar a sua estadia naquela terra desde a data da promulgação da Constituição de 88, que é 5 de outubro de 88, e é um tema que foi debatido recentemente no STF. Então, é algo que pode ser cobrado, porque aí entra também a questão do garimpo ilegal, da exploração de terras indígenas para o desmatamento da floresta amazônica, entre outros pontos. Próximas informações aqui na tela a respeito do povos da antiguidade. Então, sobre história geral, a gente costuma sempre ter no Enem questões mais voltadas para a contemporaneidade. Então, principalmente de Revolução Francesa cá. Mas a gente não pode descartar completamente povos da antiguidade. Costuma cair sempre uma questãozinha ali, Grécia, Mesopotâmia, Império Romano. Então, é importante dar uma revisada sobre isso, porque é um tema que pode ser cobrado também. Guerra Fria e revoluções modernas. Então, essas revoluções modernas, a gente vai ter aqui Revolução Francesa, Revolução Industrial, que aí entra mais uma vez a questão da luta dos trabalhadores e do reflexo disso na sociedade até hoje. A gente pode ter aqui Revolução Americana, a gente pode ter aqui... a Revolução Industrial é o carro-chefe aqui, tá? E a Revolução... Da Inglaterra. Isso. E as revoluções inglesas que vão acontecer até se chegar à Revolução Industrial, né? Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A Revolução Francesa também, e aí entra também no contexto o Iluminismo, que se inicia na Inglaterra, mas tem um destaque maior na França, que vai ser muito importante para a ideia de cidadania que a gente tem hoje. Tá? O Enem ele vem trabalhando essas questões dentro de contextos mais atuais. Então, trabalhar ideias do iluminismo poderia ser uma forma de trabalhar discussões sobre cidadania na nossa sociedade atual. As duas guerras? As duas guerras também, e falar de Guerra Fria é entender muito, porque a Segunda Guerra Mundial ela é uma continuidade da Primeira Guerra. A Segunda Guerra ela acontece como reflexo de uma Primeira Guerra que não foi bem resolvida. E a Guerra Fria também é uma consequência disso tudo. É importante estar ligado com a Guerra Fria e sobre essa disputa Estados Unidos e União Soviética, porque muitos dos conflitos que nós temos hoje, e aí pegando também a questão do Oriente Médio, né, que é um assunto que está muito discutido, a questão da Palestina, tudo isso tem início na Guerra Fria. São contextos da Guerra Fria que ficaram mal resolvidos e chegaram até o que a gente tem hoje. Com um pano de fundo religioso, mas realmente tem uma ligação muito forte com a Guerra Fria. Agora, arquitetura hostil. A arquitetura hostil é uma aposta que a gente traz porque a aporofobia, que é uma aversão às pessoas mais pobres, é um conceito que ele é novo,
dentro do cenário acadêmico, e ele tem ganhado muita repercussão também na mídia, né? E essa arquitetura hostil, ela é um reflexo da aporofobia. O que seria essa arquitetura? São aqueles locais, como, por exemplo, praças que colocam barras de ferro no banco, para que o morador de rua não possa dormir e deitar naquele banco. Serve para sentar, mas não para deitar. É uma maneira de marginalizar ainda mais quem já é marginalizado. Então, é um contexto que pode ser cobrado tanto na prova de humanas, mas também é algo que pode servir como um repertório cultural. Quero agradecer ao senhor, professor Lineker. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal Piauí. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado. E boa sorte aos seus alunos e a todos lá no Madre Savina. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação aqui com a gente. Gente, muito legal. Ó, fiquem atentos às dicas, lembrando que todas essas informações que você viu estarão no CV Play, aplicativo da Cidade Verde que você baixa no seu celular, de graça.